Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar sobre gerenciamento, né? Sobre risco, retorno, assertibilidade, que é a taxa de acerto, para que vocês consigam entender todos os conceitos e para que você possa montar o seu próprio gerenciamento. Isso é muito particular, vai de cada pessoa. Tem gente que é mais agressivo, tem gente que é mais moderado, tem gente que é totalmente conservador. Mas tratando do mercado que a gente está atuando, aqui na nossa sala de sinais, que é o mercado de opções binárias, é um mercado que tem, de natureza, um pouco de risco, né? Um risco maior do que os demais mercados. Mercado de ações, enfim, mercado de commodities, mercado futuro. O mercado futuro também tem bastante risco, né? Porque é alavancado. Enfim, o nosso mercado ele tem, por característica, um risco maior. Porém, também a taxa de retorno é também equivalente. É maior também, a probabilidade de retorno é bem maior. Para quem tem um capital pequeno e quer alavancar o seu capital de forma consciente, né? O motivo desse vídeo é trazer consciência e entendimento sobre risco e sobre retorno. Se você tiver essa consciência, você consegue ter bastante lucro no mercado. Tá? Eu sempre falo, bato sempre nessa tecla, que o segredo do mercado é você ter uma boa gestão do seu capital. Então vamos para o que importa. Eu fiz algumas anotações aqui para tentar esclarecer para vocês como funciona. No mercado de opções binárias, geralmente a maior parte do pessoal, né, que opera esse mercado usa o gerenciamento de GALI 1, GALI 2 e por assim vai. Eu trouxe aqui umas anotações para explicar como funciona essa questão do GALI. GALI ou martingale, mesma coisa, tá? O que significa, primeiramente? GALI é a possibilidade de você trabalhar aumentando a sua mão, né, ao longo dos ciclos, para você recuperar operações que foram perdedoras. Né? Deixa eu tentar explicar de outra forma. Vou tentar explicar de outra forma para ver se fica mais compreensível. Por exemplo, eu entrei agora, vou começar a operar, o meu risco por operação vai ser R$10. Vamos usar R$10 de exemplo, tá? E o payout, que é a porcentagem que a corretora que eu opero, ela paga para mim, se eu acertar, se eu for um vencedor, ela paga 80% da minha aposta, né? Vamos colocar aposta para ficar mais fácil de entender. Então, se eu aportar R$10 na primeira operação, se eu for vencedor, ela me paga R$8. Se eu perder, ela fica com os R$100, tá bom? Aí na próxima operação, né, o GALI funciona para as próximas operações. Se eu não tive lucro na primeira, na próxima eu vou entrar com uma mão maior para eu recuperar os R$10 que eu perdi na primeira operação e também sair com lucro de R$8. Então eu teria que recuperar 10 e sair com mais R$8, seria R$18 no total, para eu ficar, né, com lucro equivalente a R$8. Tá? Recuperei os R$10 e fiquei com lucro de R$8. Então eu teria que entrar com uma mão maior, assumindo mais riscos, para recuperar essa primeira entrada. GALI 2 é o mesmo conceito, só que seria a terceira operação para recuperar a primeira e a segunda operação. Tá? Então, levando em consideração aqui esse exemplo, eu entrei aqui no ciclo 1 com R$10, perdi a operação. Vou para a próxima com R$22,50. Se eu for diminuir aqui na calculadora, R$22,50, né? Vamos colocar aqui menos 20, deixa eu ver se vai dar certo, R$18. Eu recuperei os R$10 aqui da primeira mão e saí com lucro de R$8 que eu teria aqui nessa primeira mão se eu tivesse acertado, ok? E o GALI 2 entraria com R$50, menos aqui os 20% que a corretora pede lá, no caso, né, da Olímpia, sairia com R$40,56, que equivale à recuperação do GALI 1 e da primeira entrada, e ainda mais R$8 de lucro. Vamos conferir? Então, R$40 aqui, menos R$22,50, menos 10, que é a primeira, sair com R$8 de lucro. Correto? Ficou fácil o entendimento? Beleza, já explicado essa parte de GALI, vamos lá então entender como é que funciona risco-retorno. Se eu for operar aqui na sala de sinais sem fazer GALI, é essa condição. Eu tenho um risco 1,25, né? Na verdade é o peso, não é nem o risco, né? O risco vai ser 1 e o retorno vai ser 0,8, porque é 80%, é a partir de 80% que a Olímpia paga, tá? A taxa de acerto, né, que é a assertibilidade, para operar sem GALI, está nessa média de 69% durante os 8 últimos meses, que foi aí mais ou menos a meta que a gente puxou, né? Está um pouco acima de 69, tá? Está perto aí de 75, mas eu coloquei um pouco para baixo aí para a gente ter uma perspectiva melhor, tá? Lá no final vocês vão entender. Beleza, já tá ótimo, né? Se eu fosse operar na sala sem GALI, desde a fundação da sala, pegando todos os sinais, aproveitando todos os sinais, eu teria um lucro muito bacana. Por que o peso aqui é 1,25?
Vou explicar já, porque isso aqui é importante. Tá? Usando os 10 reais como exemplo. Se eu entrei na operação, perdi e fui perdedor, perdi 10 reais. Se eu ganho 8 reais. Entendeu? Que é 80%, que é o payout da Olymp Trade, que é o que ela paga quando eu acerto. Se eu perco 10 reais, quantas vezes eu teria que acertar 8 reais para recuperar os 10? É esse dado que eu tenho aqui, 1,25, tá? Vamos tirar essa prova. Eu pego 10 reais, que é a minha perda, divido por 8 reais, 1,25. Teria que acertar uma operação e 0,25 para recuperar os 10 reais que eu perdi, ok? O GALI 1, esse fator, que é o peso, né, já vai para 4,6. Já está imaginando mais ou menos o risco, né? Eu teria que acertar mais de 4 vezes, 4,06, para recuperar, né, a minha perda da operação que eu entrei, a primeira operação, mais a segunda operação perdida. No GALI 2, eu tenho que acertar 10,04. 10 operações com payout de 80% para recuperar a perca do GALI 2, GALI 1 e a primeira entrada. Porém, esse que é o risco, né? 1 para 0,8, 4 para 0,8, 10 para 0,8. Porém, a taxa de assertibilidade para o GALI 1 e GALI 2 é bem maior, tá? 93% GALI 1, 98% ou mais para GALI 2, tá? Então, a gente tem em média 70 operações, de 70 a 80 operações por mês. Vamos fazer a conta aqui. Se eu operar 70 operações no mês, menos 98%, eu poderia tomar... É um risco, né? Poderia acontecer eventualmente de tomar um loss no mês, tá? De um loss, 1,4 eu não considero, né? Vamos arredondar para um loss por mês, né? Um prejuízo nesse ciclo aqui de GALI 2, tá? Por exemplo, de 70 operações, se eu tomei um loss de ciclo 2, né? De ciclo 3, na verdade, que é o GALI 2, das 70 operações acertadas, eu teria aí mais ou menos, que o peso é 10, lembra aqui? O peso é 10, então eu considero como se fosse 10 operações sem GALI. Eu teria menos 10 e ainda sairia acertando aí 60 operações no mês, tá? Só para vocês terem um entendimento de como funciona. Agora vamos falar sobre aporte. Aporte mínimo. A gente não recomenda esse valor aqui, tá? 200 reais, que é o aporte mínimo. Eu vou explicar por quê. Porque você tem que ser muito agressivo. Porque na Olymp Trade, o mínimo aceitável é 5 reais, mas a gente não usa 5, tá? Vamos continuar com o exemplo de 10 reais aqui, que é o que a gente indica para vocês. Então, o impacto de eu entrar com 10 reais na operação, já sem GALI na primeira operação, já impacta aqui 5% do capital, dos 200 reais. Então, é muito agressivo, tá? Se eu operar sem GALI, para mim, vamos falar assim, para eu quebrar essa banca, eu tenho que perder 20 operações no mês. Só que a taxa de assertibilidade, né, a taxa de acerto, está em 69%. Então, isso é muito difícil acontecer, tá? Muito difícil. Eu falo praticamente impossível, porque a gente trabalha com estatística. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a sala de sinais, vou falar como a nossa sala funciona, qual é a análise que a gente utiliza, tá? Para vocês entenderem por que a nossa assertividade é muito alta em relação aos indicadores que a gente usa, a estratégia que a gente usa. Tá, aí se a gente vir aqui e for trabalhar com o GALI 1, apenas usando o GALI 1, né, para ter essa taxa de 93%, esse valor que a gente entra aqui de 22,50 já equivale a 11,25 do capital, muito agressivo, né? É mais ou menos equivalente a 8,8 operações em relação ao tamanho do aporte, que é os 200 reais. Entrando com 50 reais aqui, 70 centavos, já vai para um risco de 25,35, que equivale a 3,9 operações para o aporte que você colocou. Então é um risco muito grande. Sem contar que, por exemplo, se eu tomar um loss aqui de ciclo 2, que é a primeira entrada, e o GALI 1, vai ser 32,50, né? Que é 22,50 mais 10. Se eu tomar 6 loss desse, praticamente a minha conta já era. Faliu, quebrou. Se eu tomar um loss de ciclo 3, que é passando pela primeira entrada, GALI 1, GALI 2, já impacta 2,4. Posso tomar mais nenhum no mês. Mas mesmo assim, se eu optar pelo GALI 2, você lembra que a média é ter um loss a cada mês? Então, mesmo assim, ainda dá para suportar, mas é muito agressivo. Agora, o recomendado mesmo seria eu entrar com os mesmos 10 reais, mas aportando 1.000 reais. Olha como o cenário muda agora aqui. 10 reais para 1.000 reais é 1%, tá? Então, já é bem mais conservador. 4 vezes abaixo aqui do que eu colocando 200 reais. Equivale a 100 operações. Então, muito mais conservador. 22 reais aqui já impacta 2%, 50 reais já equivale a 5%, tá? E se eu tomar o pior loss possível aqui de GALI 2, né, que é o ciclo 3, eu tenho ainda 12 chances para continuar. Então aqui, a nossa taxa é 98%. Isso sim, isso é trabalhar de forma mais consciente, assumindo risco e tudo mais, mas entendendo, fazendo um gerenciamento melhor, ok? Como eu disse aqui, a média de operações mensais está em torno de 70 operações por mês, tá? 70 operações mensais.
e em torno aqui de 2 a 3 operações por dia. Você que já está na nossa sala há mais tempo, você já sabe disso, mas para você que entrou agora, você nota que a nossa sala não tem sinais toda hora. Então, assim, tem os nossos filtros, a gente escolhe os melhores horários, os melhores pares. No caso, a nossa sala está limitada à criptomoeda, né, porque é um indicador que a gente já vem analisando há muito mais tempo. Provavelmente no futuro a gente teremos mais outros ativos, mas a gente, antes de colocar um novo ativo, a gente faz um backtest bem considerado, tá? Então aqui, levando essa margem aqui de média, de 70 operações mês, como seria o retorno se eu investisse 10, se eu colocasse 10 reais aqui por operação, né, que é o exemplo que a gente está usando aqui desde o início. Sem galho eu teria um lucro de 190 reais, né, pensando aí nessa faixa aqui, né, essa taxa de acerto. Com galho 1 eu teria um retorno de 470 e com galho 2, 534 reais. Agora vamos lá, se eu coloquei um aporte de 200 reais, 190 reais é quase 100%, quase que dobrei praticamente o meu capital em um mês. Se eu fazer o galho 1, aí mais do que dobrou, né? Galho 2, 534 dividido por 200, vezes 100, 267%. Né? É um impacto muito grande sobre o aporte inicial que você colocou lá na Olymp Trade. Agora, eu vou um segredo para vocês que nem uma sala de sinal fala, tá? Porque aqui a gente usa transparência. Por experiência, a Olymp Trade e algumas corretoras por aí, de opções binárias, se você é um excelente vencedor, um cara que ganha muito mesmo, eles começam a te rastrear, tá? Isso acontece, isso é verdade, é fato. Começa a rastrear seu IP, seu login, sua conta lá, e vai chegar um tempo que eles vão começar a te limitar. Eles não vão te limitar por 10 reais, você está entrando 10 reais, mas vão te limitar por quantidade de operação. De uma certa forma, eles vão te limitar, porque eles entendem que você é um risco para a corretora. Um risco. Por que um risco? Opções binárias, pessoal, 95% ou mais das corretoras, né, do mercado que trabalha com opções binárias trabalham nesse formato. Você não aposta contra uma outra pessoa, ok? Você aposta contra a corretora. E a corretora, né, tem toda uma estrutura, tem muitos especialistas que trabalham ali dentro, tem os algoritmos. Então, assim, por isso que eu falo, tem que trabalhar de forma consciente, de forma profissional. Porque, vamos colocar aqui, mais de 90% do mercado hoje são amadores. Então, essa informação que eu estou passando para vocês, que a gente está passando aqui para vocês, ela tem um valor muito grande. Essa consciência, essa conscientização, né? Toda essa informação que a gente está passando, todo esse estudo, tem um valor enorme. Então, você tem que saber trabalhar com as ferramentas certas, com a estratégia certa, com o gerenciamento certo. Então, por que a gente indica R$1.000 e não R$200? Porque o impacto, por exemplo, mesmo eu trabalhando com galho 2 ali, R$534 sobre R$1.000, 53%. 53%. Ainda é considerável. Pela experiência que a gente tem aqui, a corretora não vai te limitar tão rápido, tá? Então, assim, às vezes a ganância, a pessoa, vou colocar R$200 e eu vou triplicar meu capital. Tem essa ganância, né? A gente conhece o ser humano, sabe como é que funciona. Mas o mercado é muito mais profissional do que a gente imagina. Então, é essa dica que eu tenho para vocês. No primeiro vídeo, eu mostrei meu relatório, né? Foi um número mais, assim, entre conservador, dentro das binárias, né? Entre conservador e agressivo, eu fiquei ali no moderado. Eu, em vez de assumir 1% por operação, eu estava assumindo 3,8%. Então, eu fiquei ali entre 1 e o 5%. Então, por isso que eu consegui fazer uma margem de 78% no meu capital, né? Que foi os 2.600 que eu depositei, tá lá o vídeo para quem quiser conferir aí no canal, pode dar uma olhada nas mensagens aí, ou tá fixado, para você conferir esse vídeo que a gente postou aí no canal, tá? Mas é isso, pessoal, sem mais pro momento, a gente teremos outro vídeo falando sobre a sala de sinais, como funciona, tudo, e espero que eu agreguei boas informações para vocês, e levem isso mesmo, não só para binários, mas sempre tenta em qualquer tipo de mercado montar o seu plano de gerenciamento, tá? Que isso é fundamental para a sobrevivência do seu aporte. Só um detalhe aqui, né? Tá aí no canal, vocês já perceberam aí. Esse aqui é o resultado mensal. Eu coloquei a média de 70 operações, mas esse mês a gente teve 84 operações. Sem galho, você teria acertado 58 e perdido 26. Né? Então, vamos para a calculadora, para ver se a gente estava certo mesmo. 84, né? Então, 26 dividido por 84 operações, daria 30%, né? Que é vezes 100, que 30%. Menos o 100%, a gente acertou 69%. Bateu certinho, né? Então, assim, e com galho 1, vamos ver aqui. 6, né, que a gente errou, dividido por 84 operações, vezes 100, menos 100, 92%, 93, 92, está nessa faixa, né? Então é isso, pessoal, sem mais, por momento, qualquer coisa, é só nos procurar aí. Um abraço para todos, bons gains aí para todo mundo.